Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós das mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Pio de Pietrelcina, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Sou eu, missionário católico, deficiente visual, Enio Viana. Se você quiser ficar próximo missionário, me siga pelo Instagram, que eu vou sacar na tela a partir de agora, @Enio Viana. Na descrição do seu vídeo está as nossas redes sociais, onde você pode interagir conosco. Que alegria você conosco. Deus abençoe. O Barba Azul está dispersando a igreja. Caríssimo, paz e bem, eu tenho visto nessa longa minha caminhada quantas pessoas de fé, pessoas de grande oração, as pessoas que eu já vi pregando, as pessoas que eu já vi anunciando o reino de Deus. Quantas pessoas maravilhosas dentro da igreja eu já conheci. Várias comunidades, pastorais, movimentos, que hoje eu percebo que entrou em esfriamento espiritual. Pessoas que de fato me diz para mim que perdeu o gosto pela oração, pela palavra, pela igreja, pelos sacramentos. Eu vejo pessoas, meu irmão, minha irmã, dizendo para mim que não tem mais vontade de ir para a igreja. Eu vejo pessoas chegando para mim e falando assim: Enio, não tenho mais aptidão para ir à missa, para ir ao grupo de oração, para ir a uma pastoral, movimento. Para mim, em um santuário, em um encontro, em um retiro. Enio, eu agora não tenho vontade de nada. Meus irmãos e minhas irmãs, é sobre isso que eu quero pregar. Meus irmãos, e olha que são pessoas de bem, são pessoas boas. E eu vejo isso acontecer. E tem muita gente dentro da igreja assim, meu irmão, que somente está. Mas você percebe que ela se encontra voando. Você sabe aquele boneco que fica lá nos postos de gasolina balançando a mão? Bu, bu, bu. Tem muita gente assim dentro da igreja. Tem muita gente. Muita gente mesmo dessa situação. Como assim, Enio, você está dizendo? Sai da missa com ela. Sai do grupo de oração e pergunta para ela qual foi a palavra que pregou. Qual foi a palavra, o evangelho da missa? A primeira leitura, a segunda leitura. Pergunta. Aí vai dizer: sabe que eu não sei? Sabe que eu não prestei atenção? Tem muita gente assim voando. Meus irmãos, é uma coisa seríssima que eu quero pregar agora. E a gente, meus irmãos, a gente tá brincando com coisa séria. A gente tá brincando com a nossa própria salvação. Com o céu, com o paraíso, com o amor de Deus. Sabe? Eu tenho visto isso assim de uma forma tremenda. E é muito assustador. Enio, pessoas que têm 20 anos de igreja, 30 anos, perdeu a alegria de estar na igreja, de estar servindo. Pessoas que eram leitores, ministros da palavra, extraordinária comunhão eucarística, de crianças que foi coroinha, que depois foram acólitas, depois foram leitores, desviaram, entraram na vida de pecado. Meus irmãos, e está sendo grande, pessoas dispersas da igreja. Meus irmãos, a minha preocupação hoje é essa. Sabe por quê? Porque, meu irmão, tem muita gente dispersa dentro da igreja e saindo da igreja. E o número é grande mesmo. O índice é muito grande. Se você fosse perguntar, se tiver dentro da igreja 100 pessoas participando da missa, e você perguntar para essas 100 pessoas qual foi o evangelho, eu não sei se 15 pessoas respondem para você o evangelho. Você tá entendendo o que eu tô falando com vocês aqui? Mas, Enio, como assim? Meu irmão, se você chegar a perguntar todas as pessoas, você viu a criança chorando? Ela vai dizer: vi.
Você viu a moeda rolando? Vi. Você viu aquela mulher andando de salto alto que fez barulho toque, toque, toque? Vi. Você viu aquele carro de som que passou? Vi. Você viu a ambulância que passou com a luz acesa? Vi. Você viu os jovens que passou aí na rua com aquela moto rápida, buzinando? Vi. E ainda fala assim, você sabe que aquele jovem lá é filho do meu vizinho? É assim ou não é? Se você perguntar às pessoas, ó, você viu isso? Você viu que na hora da homilia do padre houve uma explosão? Será que foi o que aquilo? Meu irmão, pensa aí. Eu quero que você agora, neste momento agora, no final da missa, quando você conversa com alguém, tem essa conversa ou não tem? Você viu como é que fulano estava vestido? Você viu com quem fulano estava na missa hoje? Você viu com quem fulano estava sentado do lado? Você viu? Olha como é que fulano estava. Ó, Beltrano hoje sentou longe de tal pessoa. Não é assim as conversas? Saiu da missa, você viu que o jogo foi assim? Não é assim que ao final da conversa? Não fala da missa, não fala da palavra, não fala da Eucaristia, não fala do altar, não fala nem que semana está, se é a primeira semana, a segunda semana, tempo comum, tempo do advento, tempo da quaresma, não fala. Se é o oitavo de Natal, não fala. Porque se encontra dispersa. E muitas de nós estamos com essa situação. Na realidade, isso é gravíssimo. Como assim? Deixa aqui que eu quero que você preste atenção. Presta atenção, calma, eu vou dar um exemplo aqui. Porque eu quero que você vá pensando comigo, na minha linha de raciocínio. Você imagina só aquele jovem que tá na escola e o professor olha assim, ih, ele tá voando, ó. Chama a atenção dele 1, 2, 3 vezes, viu que não teve jeito e deixa. No dia da prova, qual é a nota dele? 0. Porque ele estava o quê? Disperso, voando. A mente dele tá longe. E nós somos assim, irmãos. Nós se encontra assim. Só... Você já viu aquela brincadeira? Teve uma vez que eu vi uma brincadeira bem assim. Padre, o senhor celebra a missa de corpo presente? Aí ele falou assim, todo dia. Padre. Na sua paróquia como a gente todo dia? Não. Lá o povo só tá o corpo lá, mas a mente tá em casa, no trabalho, pensando no filho, pensando no marido, pensando nas dívidas, nas preocupações. Meus irmãos, tem muita gente. O corpo tá lá, mas a mente tá, ó, longe. Meus irmãos, é um barulho acontecendo na igreja e o rosto de todo mundo assim virar assim, ó. Na minha paróquia, deixa eu dar um exemplo aqui, só pra entender como é que se encontra. Na minha paróquia, o hospital é do lado da igreja matriz. Do lado. Acontece qualquer coisa, chega lá a ambulância. Querido, o rosto do povo vira geral pra janela pra ver quem vai descer pela maca. É geral. Vocês estão entendendo? O grau que as pessoas estão dispersas. Por quê? Eu acho interessantíssimo. Eu li, eu não sei onde eu li isso, mas a explicação é interessantíssima, é legal. Você imagina, uma pessoa foi e procurou o padre e fala, padre, dentro da igreja eu vejo tanto problema. É isso e aquilo, padre, eu não tô aguentando mais. Aí o padre falou assim, vai lá, meu filho. Vai lá no filtro lá, enche o copo de água e vem um copo de água, olhando pro copo até mim. Tá bom? Tá bom. Aí eu fui lá no filtro, encheu o copo de água e veio. E veio o padre, veio até o padre olhando pro copo. Aí quando chegou até o copo, chegou até o padre perguntou, você derramou a água do copo? Não. Por quê? Porque eu tive atenção, eu tava olhando pro copo. Ah, você não viu o banco tava sujo? Não, e tem água no banco sujo? Você viu aquele banco que tá quebrado? Ah, não vi não, padre, eu tava falando, pô, você viu aquele banco que tá fora do lugar? Não. Você viu aquele banco que tá sujo? Não vi não. Você viu aquele banco que tá desparafusado? Não.
Você viu que se naquele banco tem isso, aquilo? Não vi, não. Sabe por que ele não viu? Porque ele tava olhando para a água. E ele não deu conta de perceber as coisas erradas estavam na igreja. É isso que tá, meu irmão. É isso que está acontecendo. Como assim? Vou te dar um exemplo aqui agora que você vai dizer assim, ó, buf, na sua vida. Quando você tá dirigindo o carro, se a polícia pegar você dirigindo e mexendo no celular, você é o quê? Multado. Porque o celular tira a sua atenção, o seu foco. Quem dirige tá entendendo o que eu tô falando, bem claro. Por quê? Porque se você ficar olhando pro telefone, você corre o risco de bater em uma árvore, em um pedestre, em alguém, ou subir uma rampa, uma calçada, ou atropelar alguém. Porque você não tá vendo. O seu sentido está no celular, não está na direção. Entende? E aquilo é fatal, querido. E é isso, a nossa vida espiritual é fatal. É assim, ó, estalar de dedos. A nossa vida espiritual. E eu vejo isso acontecendo com cada um de nós. Com todos nós, meu irmão. Isso é sério. E a gente tá brincando com a nossa fé, com a nossa espiritualidade. São Francisco de Sales. Se não foi ele, eu tô entregando isso a ele, tá bom? Mas vamos dizer que foi ele. Vai dizer que São Francisco de Sales estava de joelhos diante de Jesus na Eucaristia adorando. Aí diz que passava a pessoa, passava na frente dele. E gente conversando, barulho. E aí vai dizer que depois de um bom tempo, São Francisco de Sales levanta, despede Jesus. Aí interrompe São Francisco de Sales e fala: São Francisco, você em nenhum momento piscou o olho, virou o olho. O que aconteceu? Ele disse: eu estava olhando para o meu amado e meu amado estava olhando para mim. Vocês entenderam? Isso é grandioso, meu irmão. Isso é maravilhoso. Como assim, Wayne? A gente precisa entender isso. Meus irmãos, nós precisamos refletir e pensar sobre isso. Exatamente, querido. Eu vou trazer aqui umas realidades aqui da igreja, que não só acontece na igreja, mas acontece na nossa casa, nosso trabalho, faculdade. Acontece onde tem o ser humano, amém? Mas eu vou falar sobre igreja, eu quero falar sobre igreja, sobre céu, paraíso. Pra vocês entenderem melhor o que eu tô pregando. Aquela pessoa, ela vai na missa todo domingo. Mas, naquele domingo que ela tá indo, a pessoa que ela conversa no final da missa, encontra outro amigo, ela deixa de ir à missa porque o amigo não deu atenção a ela. Entende? Olha pelo que ela desvia. Você percebeu que por causa de besteira a gente sai da igreja, os casais se separam, os amigos param de conversar. Você já parou a pensar sobre isso? É por causa de nada, besteira. Eu lembro que um jovem parou de ir para a igreja. Conversando com ele depois, ele disse que ele combinou com o amigo. Todo dia os amigos, eles iam junto para a igreja. Quando sempre ou um chamava, o outro chamava para ir. Ou um passava na casa, o outro passava na casa. Aí um dia, um marcou com o outro e o outro acabou esquecendo de passar na casa dele. Aí o que esqueceu de passar não pediu desculpa, não foi lá. O outro também não quis perguntar o que aconteceu, o que foi. Ficou com raiva e não quis mais para a igreja. Isso o Barba Azul tá querendo isso conosco, meu irmão. É isso que o Barba Azul quer, que nós dispersamos, saímos da igreja, da missa. Você precisa entender isso. Por exemplo, calma aí, vou dar outro exemplo aqui. Vamos aqui. O leitor, vamos lá, o leitor. Ele tem sua equipe para ler. E é o domingo de ler. Ele vai preparar a leitura para ler. Mas chega lá,
por causa de algo que aconteceu, ele é substituído. Aí ele chega pra servir, todo animado, alegre, vestiu muito bonito, tá com a roupa toda bonita pra ler a primeira leitura, a segunda leitura. Só que na hora ele descobre que ele foi substituído naquele domingo por causa, talvez, de uma solenidade, porque aquela pessoa é devoto de Nossa Senhora, de São Pio. Ele foi substituído. Aí ele fica sabendo, aí ele fica no banco. Ele sai da igreja por causa disso. Você percebe que é causa de uma besteira. Uma besteira. É assim, não é? Quantos corais já ouvi, já atendi, corais, pessoas que cantam bem na igreja, toca. Eu lembro que uma jovem, ela ia cantar o salmo. E ela tinha ensaiado em casa. Chegando na igreja, ela ficou sabendo que ela não ia mais cantar, porque tinha sido outra pessoa que ia cantar no lugar dela. Ela voltou embora, nem assistiu, nem passou pela missa naquele dia, e depois não quis voltar mais. Meu irmão, é o Barba Azul que quer nos dispersar da igreja com esses mini detalhes, essas coisas simples. É uma coisa simples? É! Mas pensa aí. Eu quero que você reflita. Não é por coisa tão simples, banais, besteira, que nós estamos afastando da igreja. Não é isso? É isso ou não é? Por exemplo, pessoas podem parar de me acompanhar porque eu talvez não leio o seu comentário na transmissão ao vivo. Ah, leu de fulano, leu de Beltrano, mas não leu o meu, então eu não vou mais rezar o rosário. Você tá entendendo? Uma besteira a pessoa para de acompanhar. É assim ou não é? É? Por exemplo, a pessoa todo domingo, o padre cumprimenta aquela pessoa. E naquele domingo a igreja tem mais gente do que das outras vezes. E o padre acaba não vendo a pessoa e não cumprimenta. Ela vai embora chateada com o padre e não volta mais à igreja, porque o padre não cumprimentou ela. Você tá entendendo? O que pode acontecer e está acontecendo. E é isso que o Barba Azul quer que aconteça na minha, na sua, em nossa vida, em nosso ministério pastoral e movimento, irmão. É besteira. E com isso nós estamos parando de rezar, com isso estamos parando de ir para a missa. E aí nós estamos feridos, machucados por uma besteira, onde eu ou você poderia pedir perdão ou desculpar e chegar aquela pessoa e conversar e ter um diálogo e tudo resolvido, mas eu decidi guardar dentro de mim e aquilo fica me martelando, me furando, machucando até hoje. E eu pergunto, por causa disso, você vai perder o céu, o paraíso? Por causa disso, você vai perder o paraíso, irmão, irmã? Querido, para! Isso é atitude de criança, pessoas imaturas na fé. Vocês estão entendendo? É isso que eu estou entendendo? Ah, eu não vou mais ajudar a Associação Escolhas do Padre Pio porque o Enio não mandou um áudio agradecendo mais pra mim. Eu não vou mais dar o dízimo na paróquia porque o padre não falou meu nome no microfone. Que isso, irmão? Que isso? Para com isso. É claro, era bom o padre agradecer, era bom o Enio agradecer, era. Mas, querido, você não pode viver disso. Seu foco é Jesus, seu foco é a Eucaristia, seu foco é o céu, seu foco é o paraíso. Vocês estão entendendo? É uma besteira, você vai parar de rezar, parar de estar na presença de Deus. E é isso que o Barba Azul tá fazendo conosco. E a gente tá caindo na arapuca dele, meu irmão. Porque o que o Barba Azul quer é que nós dispersamos. Dispersamos na oração, no estudo bíblico. Dispersamos de ir à igreja, de servir o altar, servir a igreja. É isso que o Barba Azul quer. E a gente precisa hoje ficar atento com isso. Eu convido você, a partir de hoje, meu irmão. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E vou ficar com o olhar fixo em Jesus. Amém? Nós vamos ler um relato, nós vamos tirar nosso próprio site. Pede só nesse relato que vamos ler a partir de agora, por favor. São Pio conduzia seus filhos espirituais com extrema ternura. O
que não o impedia de lhes dirigir alguma palavra dura, quando necessária à edificação. Era comum vê-lo ralhar com os fiéis no confessionário, até mesmo expulsando-os dali. Paradoxalmente, essa aparente severidade não diminuía a sua atração. Há quem diga que ele atendia mais de 100 penitentes por dia, e mesmo os que eram repelidos voltavam a ele, contritos. Cada confissão durava em média 3 minutos. Padre Pio não admitia rodeios, justificativas ou omissões, exigindo acima de tudo um coração sincero diante do Senhor. Possuindo o dom de ler as consciências, sabia quando alguém estava mentindo e não hesitava em apontar falsidades dos corações. Com bom humor avisava: eu posso até bater nos meus filhos, mas ai de quem tocar neles. O santo dizia que ao confessar os pecadores, buscava desatar os irmãos dos laços de Satanás, ganhando-os para Cristo. Para ele, esse era o supremo ato de caridade. Livro Padre Pio, Um Anjo Sem Asas. Coordenação: Padre Hamilton José Naville. Página 34.